Chegou a hora, pessoal, chegou a hora da gente fazer mais uma etapa de adubação do nosso pomar de maracujá. A adubação orgânica, pessoal. Deixa eu explicar para vocês um pouquinho sobre o que é essa etapa nova de adubação que a gente está fazendo aqui no nosso pomar. Pessoal, mais uma etapa de adubação, de manejo aqui do nosso pomar do maracujá. Se você não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever, deixar seu like, deixar seu comentário e aqui na descrição um comentário fixado depois para você assistir todos os episódios dessa nossa série de pomar do maracujá do zero. Eu estou mostrando para vocês como a gente está fazendo todo esse nosso pomar aqui do zero mesmo, tá, pessoal? Lá de trás, a gente produzindo nossas mudas, trazendo para o campo, adubando, né? E aqui estamos em mais uma etapa de adubação, agora falando sobre adubação orgânica. Tá? Deixa eu explicar primeiro para vocês o que a gente está usando nela, tá certo? Vou mostrar também nosso operacional. E no finalzinho do vídeo, depois que a gente passar essa parte, eu vou explicar os conceitos dessa adubação orgânica, que é muito importante, os fundamentos dela, para que todo mundo entenda e saiba como adubar adequadamente o seu pomar, tá? Aqui, pessoal, que a gente está usando nas nossas plantas é nosso adubo orgânico, que é cama de frango misturada com casca de maracujá, do nosso próprio maracujá que a gente produz aqui e despolpa, né? A gente trabalha com polpa, então a gente despolpa e traz a casca de volta. E a gente faz a compostagem dela junto com a cama de frango. E a gente sai aplicando dessa forma que eu estou mostrando aqui para vocês. A gente carrega a nossa carretinha do nosso trator com o esterco e sai distribuindo em pás. Nesse nosso caso aqui, a gente aplica, pessoal, uma pá por planta. Uma pá bem cheia desse nosso adubo por planta. E a gente faz essa aplicação, pessoal, normalmente aí de 2 a 3 vezes no ano, tá certo? A gente tá sempre que a gente está aplicando no açaí ali atrás, que a gente aplica bastante no açaí, esse nosso adubo orgânico, a gente também faz uma aplicação em menor quantidade, que a gente usa só uma pá, para o maracujá também. Então deixa eu mostrar aqui para vocês como a gente faz essa aplicação, a lógica dela, o operacional, e aí a gente parte para essa parte dos conceitos realmente da adubação orgânica, para vocês entenderem por que ela é tão importante. Vamos lá, deixa eu explicar para vocês essa lógica da aplicação aqui rapidinho, porque é mais fácil eu explicar agora do que no meio do serviço, porque o serviço é cansativo e a gente tem que render o tempo, né? Então aqui, ó, pessoal, a gente faz a aplicação ao redor da nossa planta, desse nosso adubo orgânico, em superfície realmente, tá bom? A distância, pessoal, da aplicação vai depender também de como tá o nível de estabilização, o nível de umificação desse seu composto, tá certo? Ou seja, é o que a gente chama de estar bem curtido ou não. Esse nosso adubo aqui está bem umificado, está bem curtido, tá? Então a gente consegue fazer uma aplicação dele um pouco mais próximo da planta, um raio um pouco mais próximo, sem prejudicar ela, tá? Agora, se você não souber se tá ou não, pessoal, existem técnicas de você descobrir isso, e depois eu vou explicar para vocês nesse vídeo ainda como você sabe se tá no nível bom de umificação ou não. Você aplica um pouco mais distante, tá bom? Se você não tiver certeza de como tá curtido esse seu adubo, você aplica num raio um pouco maior, tá bom? Então, a gente faz a aplicação em superfície dessa forma que eu tô mostrando para vocês. A gente bota a nossa carretinha cheia desse nosso adubo orgânico e sai andando pelo corredor distribuindo com as pás. A gente aproveita e faz tanto do nosso pomar novo aqui, como vocês estão vendo, quanto do pomar antigo e o cupuaçu também, tá? Então a gente já faz o serviço todo de uma vez, carregando a nossa carretinha no nosso trator, que ele passa por aqui pelo meio, né? Nosso trator, já falei para vocês várias vezes, é um tratorzinho bem pequenininho, então ele é bem versátil. A gente consegue colocar ele tranquilamente para rodar aqui no nosso corredor. E o que acontece, pessoal? Depois a gente aproveita até dar uma ligada na irrigação para já dar uma já adicionar um pouco de umidade nesse nosso adubo orgânico aqui, porque é interessante que ele esteja úmido sempre, né, para continuar fazendo o processo de decomposição dele, acelerar a decomposição dele, para que ele libere nutrientes. Eu vou explicar essa dinâmica daqui a pouquinho para vocês, beleza? Então deixa eu mostrar agora como é que é o operacional, a gente trazendo esse nosso esterco para o nosso plantio, na nossa carretinha, e fazendo a distribuição. Aqui, ó, pessoal. A gente coloca em volta aqui os nossos pés de maracujá, até do antigo a gente coloca ao mesmo tempo, tá vendo? Aqui, ó, mesma coisa.
Bom, pessoal, agora que tá mais claro essa parte da utilização, de como nós usamos, como nós aplicamos, o que nós usamos, vamos falar um pouquinho sobre a dinâmica dessa adubação orgânica, né? O fundamento dela, que é muito importante que todo mundo entenda, tá? Vamos lá. A adubação orgânica, pessoal, tem uma dinâmica diferente das outras adubações que eu falei para vocês ao longo dessa nossa série de vídeos, tá certo? As nossas outras adubações a gente chama de adubações minerais, que a gente usa fertilizantes minerais. Aqui é uma adubação orgânica, que a gente usa adubos orgânicos, tá? O que acontece no final das contas? Vamos botar uma diferença aqui entre elas. Vou tentar explicar de uma forma mais simples para que todo mundo consiga entender. Mas a planta, pessoal, ela não absorve nutrientes na forma orgânica. Isso para vocês pode estar até sendo meio confuso agora receber essa informação logo de cara. Mas a planta ela absorve os nutrientes na forma mineral, tá? Qual é o reflexo disso nessas duas adubações? É que a adubação mineral ela vai ter um efeito mais rápido, né? A planta, os nutrientes já estão prontamente disponíveis para a nossa planta. Eles vão solubilizar, entrar na solução do solo, né? Na água e tudo mais que vai infiltrando no solo, e a planta vai absorver. A nossa adubação orgânica não funciona dessa forma, tá? Mas o que acontece? Esse nosso adubo que nós aplicamos, com o tempo, ele vai sendo decomposto, né, vai sendo mais decomposto, né, porque ele já passou por um processo de decomposição nessa curtição, mas ele vai sendo decomposto ao longo do tempo. E essa decomposição, pessoal, vai mineralizando os nutrientes, ou seja, vai disponibilizando os nutrientes para a nossa planta, tá? Tornando os nutrientes na forma adequada de absorção para a nossa planta. Então, o que acontece? Qual é o efeito da adubação orgânica para a nutrição de plantas? Ela vai liberando gradualmente esses nutrientes ao longo do tempo. Ou seja, nós aplicamos nosso adubo aqui e ele vai estar liberando aí ao longo de 1 ano esses nutrientes. Em alguns casos, até 2, 3 anos os nutrientes no solo, tá? A adubação mineral, você já disponibiliza eles naquele momento, eles já vão estar prontamente disponíveis e é aquilo ali, tá? Só que o que acontece, pessoal? A adubação orgânica ela tem efeitos ainda mais profundos na fertilidade do solo, tá certo? Que ajuda a nossa planta de forma direta e até indireta também, para que ela se desenvolva, produza e tudo mais. Então, quais são esses efeitos na fertilidade do solo? A primeira influência da matéria orgânica sobre a fertilidade do solo, pessoal, é logo de cara que ela ajuda a atividade microbiana no solo. Ela melhora essa atividade microbiana, fazendo que ela seja até mais intensa, tá certo? E aí o que acontece é que essa atividade microbiana, pessoal, ela influencia em vários outros fatores também. Por isso que eu falei para vocês que ela influencia direta e indiretamente na fertilidade e no desenvolvimento da nossa planta. Porque ajudando a atividade microbiana do solo, você vai ter melhor disponibilização dos nutrientes, porque são esses micro-organismos que estão no solo que fazem essa decomposição e mineralização. Então você dá para esses micro-organismos um ambiente mais adequado para eles poderem trabalhar. E aí eles trabalham de forma mais eficiente também, tá? Então essa é uma das vantagens. Outra vantagem, ela melhora a retenção de umidade, pessoal, e a aeração do seu solo por conta do aumento da porosidade do solo, tá? A matéria orgânica ela faz com que o seu solo seja mais poroso. Isso faz com que melhore a infiltração de água no solo, a retenção dessa água no solo, o que faz render muito mais a sua irrigação. As suas plantas podem aproveitar muito mais a água disponível no solo, tá certo? A aeração, pessoal, a gente tem sempre que entender que o solo ele é meio trifásico. Ele é composto da parte sólida, líquida e gasosa. Então, tem ar no solo. É importante que tenha realmente para que ocorra atividade microbiana e tudo mais, tá certo? Então, a porosidade faz com que a gente tenha uma melhor aeração do solo, né? Uma melhor estrutura do solo também a matéria orgânica proporciona. Então, ela influencia diretamente na fertilidade do solo também. Então, não é só com o objetivo de nutrir a planta que a gente faz essa adubação. A gente faz essa adubação também com o intuito de melhorar a fertilidade do solo, tá? Melhorando a fertilidade do solo, a gente vai ter uma planta também mais nutrida e com um ambiente muito mais propício para aproveitar muito mais do que nós já estamos fornecendo da adubação mineral. Ou seja, a adubação orgânica, caramba, além dos benefícios todos que eu falei para vocês, ela melhora a eficácia da sua adubação mineral, tá? Então isso é importantíssimo a gente entender, importantíssimo mesmo, tá? Beleza, agora eu acho que já está bem claro a questão da importância dessa adubação orgânica. Agora, com que frequência nós fazemos ela? Vou dar um exemplo nosso aqui, tá, pessoal? Mas a adubação orgânica, o fundamento dela, o mais importante é que você sempre faça ela.
seja uma vez ao ano, seja 2 vezes ao ano, seja 3 vezes ao ano, faça ela, tá certo? Porque o efeito dela no final das contas é cumulativo, tá? O efeito dela é cumulativo. Então você vai fazendo essas aplicações, você vai ver a diferença disso tudo daqui a 1, 2, 3 anos, ainda mais se você estiver usando a mesma área de plantio. Aí é extremamente interessante, tá? Mas o que acontece, pessoal? A gente faz aqui a aplicação de 3 vezes ao ano, tá? 3 a 4 vezes ao ano. Às vezes a gente consegue fazer 4 vezes, tá certo? Mas normalmente é 3, tá? E a gente faz a aplicação do nosso plantio inteiro. Quando nós começamos a fazer adubação, quando nós temos adubo pronto, na verdade, a gente já começa a fazer a adubação do nosso plantio inteiro, do açaí, do cupuaçu, do maracujá, como eu já mostrei para vocês, tá? Então a gente está sempre fazendo, tá? Uma pazinha, que dá mais ou menos uns 5 quilos, dá mais ou menos uns 5 litros, né? É o suficiente por aplicação, tá certo? Quero aplicar mais, Ricardo? Tudo bem, você pode aplicar mais, não tem problema. Mas você também não pode aplicar de forma excessiva, até porque não faz sentido você fazer essa adubação orgânica de forma excessiva no seu solo, porque não adianta você entupir seu solo de matéria orgânica dessa forma, porque os resultados não vêm dessa forma, tá? A gente tem que equilibrar essa questão da aplicação, do parcelamento e da qualidade do nosso adubo, porque também não adianta eu acelerar o processo, sendo que o meu adubo ainda não está nas condições de ser aplicado, como eu já falei para vocês. Falando em qualidade de adubo, deixa eu ir lá mostrar para vocês como a gente está fazendo esse nosso adubo, como a gente está fazendo esse preparo dele no campo para poder realizar as aplicações. Vamos falar um pouquinho sobre essa qualidade, tá certo? Só aproveita um segundinho, pessoal, para você se inscrever no canal, deixar seu like e deixar um comentáriozinho, tá bom? Para você fortalecer nosso trabalho e a gente poder se ajudar. Lembrando que aqui na descrição e no comentário fixado estão links aí para os nossos e-books. Tem o link de produção de mudas do maracujá, inclusive, que você pode acessar aqui e adquirir o seu. Tem também todos esses vídeos que eu estou falando para vocês aqui de referência. E tem como você se inscrever no nosso clube de membros, clicando em Seja Membro aqui embaixo. Que aí você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, ao nosso grupo no WhatsApp de membros, que você pode falar comigo e com outros membros. É um grupo de interação, tá muito bacana, tá? E a gente está fazendo um curso mostrando todo o nosso manejo do maracujá, parte estratégica. Se você está gostando da série de pomar do maracujá do zero, pessoal, o curso é excelente, porque a gente está fazendo, a gente está destrinchando toda a estratégia por trás, todo o manejo, todo o planejamento por trás disso. Então tá tudo lá disponível no nosso clube de membros. É só você se tornar membro aqui clicando em Seja Membro. Bora lá agora no adubo mostrar um pouquinho dessa preparação dele. Aqui, ó, pessoal, é aqui que por enquanto nós estamos fazendo nosso preparo do nosso adubo. Isso aqui são pilhas de cama de frango misturado com as cascas de maracujá que eu já falei para vocês. Acho que tem umas aqui, ó. Essa aqui é a que a gente está usando. Vocês conseguem perceber pela diferença de coloração, como essa aqui já está num estado de umificação muito maior do que aquelas duas. Aquelas duas chegaram, não deve fazer um mês ainda. Então ainda estão no estado de preparação. Essa aqui já está no ponto da gente fazer o plantio, já no ponto de fazer a aplicação, perdão. Deixa eu mostrar para vocês agora um pouquinho sobre essas duas aqui, ó. Aqui, ó, vocês conseguem ver aqui em cima que tem até umas cascas de maracujá que sobraram de uso nosso, né, consumo mesmo, que a gente traz para cá e também joga aqui em cima. Mas a grande parte, quando vem muita casca, a gente abre, coloca as cascas dentro e cobre de novo com um esterco para acelerar esse processo de decomposição e decompor junto com o substrato, melhorar a homogeneidade, né? Aqui vocês podem ver, pessoal, que está até molhado. Isso é porque é o seguinte, a gente está sempre mantendo essas nossas pilhas aqui úmidas. A gente vem aqui uma vez por semana, porque não está chovendo, né? Não está chovendo nada esse segundo semestre aqui pra gente. Então a gente vai, coloca aqui um aspersorzinho, faz a irrigação desse nosso esterco, e um outro dia da semana a gente vem aqui e revira ele. Então a gente está sempre revirando essas nossas pilhas de esterco aqui, e aquela que vocês viram ainda agora já está preparada, porque já passou por esse processo todinho, tá? Então a gente consegue perceber a diferença realmente olhando pela coloração já, comparado com as outras, né? Mas para a gente deixar isso aqui preparado, pessoal, para poder fazer a adubação,
Normalmente, no nosso caso, normalmente para poder fazer adubação e seguindo o nosso manejo desse nosso esterco aqui, dura em torno de 60 dias, tá? Revirando semanalmente e deixando ele sempre úmido, fazendo essa irrigação que eu falei para vocês, molhando ele, tá? Então, revirando semanalmente, deixando sempre úmido, a gente consegue deixar ele pronto aí em torno de 60 dias para a gente fazer a aplicação para adubação. Não é para utilizar para substrato. Para substrato a gente precisa passar por um processo um pouco mais longo, dura em torno de 90 a 120 dias, porque ele fica realmente bem mais umificado, tá? Aqui a gente está num estágio de umificação bom, mas não está tão avançado assim o estágio de umificação, certo? Ele está estabilizado já, a temperatura está estabilizada, já está bom para fazer a aplicação, mas ele não está completamente umificado porque a gente não quer ter a disponibilidade de alguns nutrientes, tá certo? Então é questão de manejo da compostagem em si, certo? Mas são esses estercos aqui, a gente prepara dessa forma. A gente pretende no futuro próximo fazer baias de compostagem aqui para acelerar esse processo e aproveitar justamente esse chorume que escorre do nosso esterco, tá? Que hoje a gente perde ele porque a gente faz a céu aberto, tá? Mas até céu aberto não é a melhor forma de se fazer, porque a gente está preparando essa área aqui, ó, preparando essa área, dando uma limpeza nela aqui para fazer nessa área nossas baias de compostagem para aproveitar 100% do que ele oferece para a gente, tá? Bom, galera, então esse aqui foi um vídeo para mostrar para vocês um pouquinho sobre a etapa de adubação, mostrei o que a gente usa, como a gente aplica, qual é a explicação por trás dessa adubação, como a gente prepara o nosso adubo. Então eu acho que o vídeo está merecendo um like, está merecendo a sua inscrição, né? Faz isso aí, dá essa força pra gente, deixa um comentário para saber o que você está achando dessa série, do nosso vídeo, tudo mais. Não esquece de se tornar membro do canal. E a gente vai ficando por aqui, galera. A gente se vê no próximo vídeo e até lá. Eita, que caiu o sol no olho.